Nos últimos anos, a situação da liberdade religiosa na China tem sido um tema de crescente preocupação e debate internacional. Embora o país seja oficialmente ateu, a sua Constituição garante, em teoria, a liberdade de crença religiosa. No entanto, a realidade para milhões de fiéis, especialmente para os cristãos evangélicos, é marcada por uma complexa rede de regulamentações, restrições e uma pressão estatal cada vez maior. A rápida expansão do cristianismo evangélico, muitas vezes fora das estruturas sancionadas pelo Estado, transformou este grupo num dos focos principais das políticas de controle religioso do governo chinês. Estima-se que existam dezenas de milhões de cristãos evangélicos na China, um número que rivaliza e, em algumas estimativas, supera o número de membros do Partido Comunista Chinês. Este crescimento exponencial é visto por Pequim não apenas como um fenômeno espiritual, mas também como um potencial desafio ideológico e social, o que resultou numa campanha sistemática para regular e, em muitos casos, reprimir a prática da fé cristã. Compreender este cenário é fundamental para analisar as dinâmicas de poder, cultura e direitos humanos na China contemporânea. A situação legal atual da religião na China é definida por uma dualidade marcante: a garantia constitucional de liberdade religiosa e a prática governamental de controle estrito. O artigo 36 da Constituição da República Popular da China afirma que os cidadãos gozam de liberdade de crença religiosa e que o Estado protege as atividades religiosas normais. Contudo, a interpretação do que constitui uma atividade normal é deixada inteiramente ao critério do Estado, permitindo uma ampla margem para a intervenção governamental. Para gerir as religiões, o governo estabeleceu órgãos de controle específicos para os 5 credos oficialmente reconhecidos: budismo, taoísmo, islamismo, catolicismo e protestantismo. Para os cristãos protestantes, incluindo os evangélicos, a entidade oficial é o Movimento Patriótico das Três Autonomias, TSPM, fundado na década de 1950. O objetivo do TSPM é garantir que as igrejas operem sob a liderança do Partido Comunista, promovendo os princípios de autogoverno, autossustento e autopropagação, o que na prática significa cortar laços com entidades religiosas estrangeiras e submeter a doutrina e a administração da Igreja à supervisão estatal. Consequentemente, a paisagem cristã na China está dividida. As igrejas registradas ou igrejas do TSPM são as únicas legalmente permitidas a operar. Elas devem seguir as diretrizes do governo, ter seus sermões monitorados e promover a lealdade ao partido. Em contraste, as igrejas não registradas, conhecidas como igrejas domésticas, operam numa zona cinzenta legal. Estas congregações recusam-se a registrar-se no TSPM, muitas vezes por objeções teológicas ao controle do Estado sobre a doutrina ou por desejarem manter a sua independência. Embora toleradas em certos períodos, estas igrejas domésticas enfrentam uma pressão crescente e são frequentemente classificadas como reuniões ilegais, tornando-se o principal alvo das campanhas de repressão religiosa. Esta distinção fundamental entre igrejas registradas e não registradas é o cerne do conflito entre a comunidade evangélica e o Estado chinês, definindo as experiências de milhões de crentes em todo o país. As principais restrições impostas aos cristãos evangélicos na China manifestam-se de várias formas, refletindo uma estratégia multifacetada do governo para controlar e moldar a expressão religiosa. O alvo mais visível desta campanha são as igrejas domésticas. Estas congregações, que se reúnem em apartamentos, escritórios ou outros locais não oficiais, enfrentam uma pressão constante. A vigilância é intensa, com autoridades a monitorizar as atividades e a frequentar cultos de forma dissimulada. Nos últimos anos, assistiu-se a uma onda de fechamentos forçados de igrejas domésticas proeminentes, como a Igreja Zion em Pequim,
e a Early Rain Covenant Church em Chengdu. Estes fechamentos são frequentemente acompanhados pela detenção de pastores e líderes que podem enfrentar acusações como incitar a subversão do poder do Estado ou operações comerciais ilegais. Esta tática visa desmantelar as redes de liderança e intimidar os membros, forçando-os a dispersar-se ou a juntar-se às igrejas controladas pelo Estado. Paralelamente à repressão direta, o governo implementa a política de sinicização. Lançada oficialmente pelo presidente Xi Jinping, esta política exige que todas as religiões se alinhem com a cultura chinesa, os valores socialistas e, mais importante, a filosofia do Partido Comunista. Na prática, a sinicização significa reinterpretar a teologia cristã para garantir que ela não entre em conflito com a ideologia do Estado. As igrejas são instruídas a exibir retratos de líderes do partido, a cantar hinos patrióticos e a incorporar ensinamentos socialistas nos sermões. Em algumas regiões, há relatos de que cruzes foram removidas de edifícios de igrejas e substituídas pela bandeira nacional. A sinicização visa transformar o cristianismo numa ferramenta de apoio ao Estado, esvaziando-o de qualquer potencial crítico ou transnacional. O controle estende-se também ao domínio digital. O ciberespaço, que antes oferecia um refúgio para o evangelismo e o ensino religioso, está agora sob rigorosa supervisão. Novas regulamentações proíbem a disseminação de conteúdo religioso online sem permissão explícita do governo. Isto inclui a proibição de transmissões ao vivo de cultos, a partilha de sermões em redes sociais e a venda de Bíblias em plataformas de comércio eletrônico como a Amazon China e o Taobao. Além disso, o governo está a desenvolver e a utilizar inteligência artificial para monitorizar e censurar conteúdo religioso na internet. Ferramentas de IA analisam textos, áudios e vídeos em busca de palavras-chave e temas religiosos, bloqueando automaticamente o conteúdo considerado ilegal. Esta censura digital limita severamente a capacidade das igrejas de alcançar novos membros e de manter a comunicação dentro das suas comunidades. Uma das restrições mais severas e controversas é a proibição total de evangelismo e educação religiosa para menores de 18 anos. As regulamentações proíbem explicitamente que crianças e adolescentes participem em atividades religiosas, incluindo cultos, escolas dominicais e acampamentos de verão. Os pais são desencorajados a transmitir a sua fé aos filhos, e as igrejas são proibidas de organizar qualquer tipo de programa para jovens. Esta política visa criar uma zona livre de religião para a juventude, garantindo que as novas gerações sejam educadas exclusivamente na ideologia ateísta e o objetivo é cortar a transmissão intergeracional da fé, enfraquecendo a comunidade cristã a longo prazo. Finalmente, as atividades de missionários estrangeiros são estritamente limitadas. Embora a China tenha beneficiado historicamente do trabalho de missionários em áreas como a educação e a saúde, o governo atual vê a influência estrangeira com grande suspeita. Os estrangeiros estão proibidos de realizar atividades missionárias independentes ou de estabelecer organizações religiosas no país. Aqueles que o fazem, mesmo que discretamente, correm o risco de serem detidos e deportados. O seu envolvimento só é permitido se for sancionado e supervisionado de perto pelo TSPM, garantindo que a sua influência permaneça dentro dos limites estabelecidos pelo Estado. Esta restrição isola ainda mais a Igreja Chinesa da comunidade cristã global. O impacto destas políticas restritivas nas comunidades evangélicas é profundo e multifacetado. Por um lado, a repressão constante gera um clima de medo e incerteza. O fechamento de igrejas e a prisão de líderes fragmentam as congregações, forçando os crentes a encontrarem-se em grupos menores e mais secretos, o que dificulta a comunhão e o discipulado. A vigilância digital e física cria uma sensação de paranoia,
onde os membros hesitam em falar abertamente sobre a sua fé, mesmo em conversas privadas. Para as famílias, a proibição de educação religiosa para menores representa um dilema angustiante, forçando-as a escolher entre obedecer à lei e cumprir o que consideram ser um mandato bíblico de transmitir a fé aos seus filhos. Paradoxalmente, no entanto, a perseguição também tem tido o efeito de fortalecer a fé de muitos crentes. A adversidade tem historicamente levado a um aprofundamento da convicção e a uma maior dependência de redes de apoio informais. Algumas igrejas domésticas, mesmo após serem desmanteladas, continuam a operar de forma descentralizada, demonstrando uma notável resiliência. A resposta de organizações internacionais de direitos humanos tem sido de condenação veemente. Grupos como a Portas Abertas, a China Aid e a Human Rights Watch publicam regularmente relatórios detalhados que documentam os abusos, incluindo detenções arbitrárias, tortura e vigilância invasiva. Estes relatórios são cruciais para chamar a atenção da comunidade internacional e exercer pressão diplomática sobre Pequim. Governos de vários países, incluindo os Estados Unidos, têm imposto sanções a funcionários chineses implicados na perseguição religiosa. As perspectivas futuras para a liberdade religiosa na China, no entanto, permanecem sombrias. Sob a liderança de Xi Jinping, o controle ideológico tornou-se uma prioridade máxima, e não há sinais de que a pressão sobre as comunidades religiosas vá diminuir. Pelo contrário, a combinação de repressão física e controle tecnológico sofisticado sugere uma intensificação da campanha. A longo prazo, o sucesso da política de sinicização determinará se o cristianismo evangélico na China poderá manter a sua vitalidade teológica ou se será transformado numa versão domesticada e sancionada pelo Estado. Em suma, a situação dos cristãos evangélicos na China ilustra uma tensão fundamental entre um Estado autoritário e uma fé que reivindica uma lealdade suprema que transcende as fronteiras nacionais e ideológicas. As políticas de Pequim, que vão desde o fechamento de igrejas à censura digital e à sinicização, representam uma das campanhas mais sistemáticas de controle religioso do século XXI. As implicações locais são a fragmentação das comunidades, a erosão da liberdade de consciência e o risco de se perder a vitalidade de um dos movimentos cristãos de mais rápido crescimento no mundo. Globalmente, o caso da China levanta questões críticas sobre a eficácia da diplomacia de direitos humanos, os limites da soberania nacional quando se trata de liberdades fundamentais e o futuro da interação entre a religião e os regimes autoritários na era digital. A resiliência da Igreja chinesa face a esta adversidade continua a ser um testemunho poderoso da força da fé, mas o seu futuro permanece incerto, suspenso no equilíbrio precário entre a repressão estatal e a convicção espiritual.